Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Quero desejar a você muita paz e muita alegria. Hoje a nossa temática é a Segunda Guerra Mundial. Nosso objetivo é compreender a dinâmica da guerra e suas diversas etapas e contradições. Os historiadores apontam alguns passos para a formação do conflito. Primeiro, o Tratado de Versalhes e seus efeitos negativos dentro da Alemanha. Segundo, o fracasso da Liga das Nações, principalmente depois da saída dos Estados Unidos e da União Soviética. Depois, a ascensão dos estados totalitários, principalmente o nazismo e o fascismo. E também, neste contexto, a crise do capitalismo de 1929, que causou uma crise mundial. Dentro desse contexto também nós temos a formação de uma política expansionista que se deu com o Japão, com a Itália e com a Alemanha. Nesse contexto, a Alemanha vai ocupar a Remânia em 1936, vai anexar a Áustria em 1938, também em 1938 a ocupação da Tchecoslováquia e em 1939 a ocupação da Polônia, fato que é considerado o início do conflito. Nesse interim da guerra, chamado Entre Guerras, vai acontecer também dois fatos importantes que é necessário destacar. Primeiro, a Conferência de Berlim, onde foi discutido principalmente as ocupações alemãs, e a Alemanha vai sobrepor tanto França ou a Inglaterra. E o outro é o acordo de não agressão firmado por soviéticos e germanos em 1939. Formação dos blocos no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, os aliados. Reino Unido, França, União Soviética e os Estados Unidos eram os membros principais. O eixo, Alemanha, Itália, Japão eram os membros principais. Segundo Souza, ao longo da guerra, diversos outros países foram tomando partido e juntando-se um dos dois lados que estavam na luta. Do lado dos aliados, por exemplo, lutaram o Canadá, o Brasil, a Austrália, a China, a Holanda. Do lado da Alemanha ou do eixo, lutaram nações como a Hungria, a Romênia, a Croácia e assim por diante. Segundo a historiografia, existem duas divisões das fases da guerra. A primeira divide-se em três. A supremacia do eixo, que vai acontecer entre 1939 e 1941, foi usada nesta fase a tática de Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago, onde a Alemanha vai conquistar diversos territórios na Europa e o Japão vai conquistar diversos territórios tanto na Ásia como na África. A segunda fase é a fase do equilíbrio de força. Nessa fase, os aliados, principalmente depois da entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, vai recuperar-se, tanto na Ásia como na Europa. E a terceira fase é a derrota do eixo. Nessa fase, o eixo estava em decadência. A Itália foi derrotada e os alemães e japoneses passaram a sofrer diversas derrotas. Por outro lado, na literatura didática, existe uma divisão dos blocos em dois momentos. O primeiro momento seria a fase europeia, que vai de 1939 a 1941. E, segundo momento, a fase mundial, que vai de 1942 a 1945. A invasão da União Soviética pela Alemanha. A invasão da União Soviética marca o fim do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, assinado em 1939. A invasão da União Soviética aconteceu em 22 de junho de 1941. O plano dos alemães era
era de conquistar a União Soviética em 8 semanas. E os objetivos eram bem claros: Moscou, Leningrado e Stalingrado. A capital soviética quase foi conquistada. Leningrado foi cercada pelos alemães durante 900 dias e deixada para morrer de fome. Stalingrado, ponto-chave para a guerra, onde entre 1942 e 1943 morreram quase 2 milhões de pessoas, marcou a derrota inicial dos alemães. Conforme o professor Daniel, ocorreram diversas derrotas significativas por parte dos alemães no território soviético. O maior destaque nesse sentido é Kursk, na batalha fundamental onde os alemães terminaram derrotados na invasão ao mundo soviético. E por outro lado, nesse mesmo contexto, os alemães vão ser expulsos do norte da África e com isso a Itália ficou mais vulnerável e passou a ser invadida pelo sul e pelo norte. Portanto, perderam o controle sobre a Itália. A Itália foi reconquistada e o seu líder maior, Mussolini, foi morto por guerrilheiros que lutavam contra os nazistas. No leste europeu, os alemães foram empurrados por milhões de soldados soviéticos, como na Estônia, Polônia, Hungria e entre outros, que foram libertados e reconquistados à medida que as forças soviéticas avançavam contra os alemães. O chamado Dia D, o Dia da Vitória, na Normandia, em 6 de junho de 1944, abriu uma nova frente de guerra dos aliados contra os nazistas e aumentou a pressão sobre os alemães em 1945. Os aliados entraram em território alemão e Berlim, a capital do país, foi conquistada em abril. Adolf Hitler, o líder supremo, cometeu suicídio, segundo a tradição, e em maio de 1945 a Alemanha rendeu-se aos aliados. A guerra na Ásia, Japão versus Estados Unidos. A luta contra os americanos tinha sido iniciada em dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram a base naval dos Estados Unidos, chamada Pearl Harbor, no Havaí. A supremacia dos japoneses sobre os norte-americanos na Guerra do Pacífico durou pouco. Já em julho de 1942, o poderio japonês foi duramente prejudicado. Na Batalha de Midway, importante ataque aeronaval destruiu 4 portas-aviões da Marinha Japonesa, que nunca mais conseguiu se recuperar no contexto da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, em suas inúmeras batalhas, como em Guadalcanal, nas Filipinas, e Ho Chi Minh, foram derrotados. E com isso, em 1945, os norte-americanos fizeram bombardeios maciços sobre as principais cidades japonesas. Porém, o último passo da Guerra do Pacífico, a famosa guerra entre Japão e Estados Unidos, foi o uso de uma arma cruel, de uma arma letal, as chamadas bombas atômicas. 2 bombas atômicas foram lançadas no Japão, uma em Hiroshima, em 6 de agosto, e outra em Nagasaki, em 9 de agosto. O lançamento não foi suficiente para convencer o governo japonês do final da guerra. A invasão da Manchúria por tropas soviéticas, a partir de 9 de agosto, foi a pá de cal para o governo japonês, que em 2 de setembro de 1945 assinaram o Tratado de Rendição e o fim da Segunda Guerra Mundial. O Holocausto. O que foi o Holocausto? Enquanto enfrentava diversos países na Segunda Guerra Mundial, o Partido Nazista e sua ideologia de
morte, também perseguia minorias, como negros, homossexuais, prostitutas e judeus, a fim de purificar a nação alemã. Os judeus, principais vítimas dessa caçada, antes confinados aos guetos alemães, passaram a ser deportados e executados em massas a partir de 1942. Tratava-se da solução final, que instalou campos de trabalho, campos de concentração e campos de extermínio na Alemanha e na Polônia. Estima-se, os estudiosos, que, ao final da Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos em um dos maiores crimes de guerra da história, que ficou conhecido como o Holocausto. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Brasil participou na Segunda Guerra Mundial com 25 mil militares, sendo destinado à Itália como seu lugar de guerra. Lutou na guerra no Monte Pascoal, onde saiu vitorioso e foi de primordial importância na vitória dos aliados sobre a Itália. Perdeu cerca de 500 soldados mortos e teve uma participação pequena devido ao contexto da guerra. Em 1942, Vargas vai decidir pelos aliados, mas somente em 1944-45 o Brasil vai para a Europa. As consequências da Segunda Guerra Mundial para o mundo atual. Evolução das técnicas e estratégias de guerra, divisão do mundo entre capitalistas e socialistas, campos e cidades europeias e japoneses totalmente destruídos, 55 milhões de mortos, 35 milhões de mutilados, criação da ONU como meio de se manter em paz o mundo, corrida armamentista no mundo bipolar. Enfim, segundo Bershon, existe 2 tipos de batalha. Uma que protege a vida e outra que protege a honra. Que possamos aprender a viver na paz e que possamos detestar a guerra. Meu muito obrigado e até mais.